Então, boa noite a todos. Está acompanhando o Portal Controvérsias. Está começando mais um Hangout para analisar o debate, e não apenas o debate da RIC, mas essa reta final do segundo turno das eleições de Blumenau. O Tarcísio Souza já está conosco, daqui a pouco o Fábio Ricardo também vai participar. E a gente vai falando do, para mim, o melhor debate até agora, na organização, não necessariamente no desempenho dos candidatos, mas eu vou começar aqui já tirando o chapéu para o excelente trabalho feito pela RIC Record. O formato totalmente diferente dos realizados até agora em Blumenau, que conseguiu dar uma dinâmica e ao mesmo tempo com perguntas inteligentes vindo da sociedade civil. Parabéns, RIC Record, pelo formato. Tarcísio Souza, boa noite e seja bem-vindo ao Hangout. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos acompanham aí nessa madrugada que começa aí, última semana do processo eleitoral. Acho que realmente você tem razão. Esse foi o melhor debate de toda a eleição, em termos de organização, em termos eu creio que também em termos de desempenho dos candidatos, tivemos um enfrentamento onde você pode comparar e avaliar qual candidato está mais preparado, algumas alfinetadas que faz parte do processo também, mas acho que tivemos sim nessa noite o melhor debate do processo eleitoral até aqui. Vamos aguardar e ver o desempenho nessa reta final, onde tudo pode acontecer, a semana decisiva da eleição. Olha, eu particularmente, vamos começar então bloco por bloco. Eles começaram com perguntas feitas pela equipe de jornalismo da RIC, e aí a primeira comparação com o debate de semana passada da TV Com. Eu quero aqui desmerecer a emissora do grupo RBS em Florianópolis, mas não tem como comparar as perguntas feitas pela RIC pela TV Com na semana passada. Foram perguntas, a primeira mesmo, né? Por que o candidato se considera melhor que o outro? Já começou dando porrada. As perguntas foram mais porradas, as perguntas de fora foram mais porradas do que as feitas entre si. Diferente de Florianópolis, que já tem gente comentando que lá foi um verdadeiro ultimate fight. E tão violento que foi o debate. As perguntas de especialistas deu um tom totalmente diferente para esse debate. Achei uma coisa muito bacana feito pela RIC. Colocou especialista em trânsito, especialista em saúde, especialista em habitação, gente para fazer perguntas sérias. E aí, até nessas perguntas dos especialistas, ficou provado que alguns candidatos não sabem do que estão falando. Eu até vou passar a bola agora já pro Tarcísio, eu vou comentar isso depois, mas sinceramente teve candidato que acho que não estava esperando para essas perguntas. Até eles estavam querendo um debate feijão com arroz. O Alexandre Gonçalves chegou a comentar isso, mas acabou não acontecendo, graças a Deus. Vamos lá. Eu acho que assim, o primeiro bloco realmente foi um bloco bem melhor do que aquele que a gente acompanhou do grupo RBS, da TV Com, as perguntas mais direcionadas, mais focadas para nossa cidade, região. Foi uma dinâmica mais interessante na minha avaliação. Creio que... Eu não acredito que os candidatos estavam esperando um debate morno, até porque eu acredito que nenhum dos dois candidatos pode se dar ao prazer de aliviar num debate como esse, na reta final da eleição. Acredito que a falta de flexibilização das equipes em termos do debate é realmente para evitar um cenário de desfavorecimento aos candidatos, porque o padrão, até onde eu sei, o padrão apresentado era um padrão mais parecido com o modelo norte-americano. Eu particularmente adoro muito o padrão norte-americano de debate, acho que ele é mais dinâmico, ele evita que os candidatos sejam mais falsos, porém isso não faz parte da nossa cultura, é uma forma diferente. Então eu acredito que o detalhe do debate, do formato que não foi aceito pelas equipes, eu acho que morre aí. Porém,
Na parte das perguntas da equipe de jornalismo do grupo Rick Record, eu posso dizer com toda clareza e toda certeza, sem medo de errar, que eles foram realmente muito felizes no primeiro bloco. A parte nos blocos seguintes, dos especialistas fazendo as perguntas também apimentou o debate. Eu creio que foi interessante. Joinville, o retorno que eu tive também, lá nós tivemos um debate mais sangrento. Em Florianópolis não dá nem para citar, porque parece que foi pior do que o UFC. Do pescoço para baixo era canela, o pau comeu solto lá, como diz na linguagem popular. Agora, voltando então, que eu tinha falado sobre alguns temas e candidatos preparados. Eu comentei antes, estava comentando pelo Twitter durante o debate, que eu estava indignado com a ausência de alguns temas nessa campanha, durante toda a campanha eleitoral. E os dois que eu falava era habitação, questão da regularização fundiária, assentamentos precários, e o outro tema em relação à tragédia de 2008, não da forma como foi usada pela campanha do Jean Kuma no primeiro turno, mas de trazer propostas para, não vou dizer amenizar a tragédia, mas a gente sabe que vai ter novas enchentes, novos problemas com as cheias no futuro, e a gente não viu nenhuma proposta concreta nesse assunto. Hoje nós tivemos durante o debate, estava um temporal caindo em Blumenau, um temporal que trouxe alagamento por problemas da prefeitura. Não podemos dizer que porque choveu demais. As ruas de Blumenau estarem alagadas é uma vergonha. Então eu sinceramente senti muita falta disso. Mas aí o Arlon Tognoli, que é da Uniblan e do Instituto de Engenharia, Pesquisa e Tecnologia de Santa Catarina, fez uma pergunta em relação aos 55 assentamentos precários. E eu vou dizer o seguinte: em primeiro lugar, os candidatos não conhecem a realidade, ficou muito claro, né? Tem gente morando em caixote de madeira em algumas regiões bem longínquas de Blumenau. Então eles falam de uma coisa como se fosse tranquila, assim, não é só ir lá e regularizar, não é só regularizar. Quando eu digo a habitação, são casas sem condições de moradia, falta serviço básico, falta um serviço de assistência social, estão em locais próximos a algum tráfico de drogas em algumas regiões, e não há um trabalho sério nesse sentido. Outra coisa que eu comentei também, o Minha Casa Minha Vida, os condomínios que foram feitos em Blumenau, alguns deles estão se tornando favelas verticais. Por quê? Porque falta uma assistência social, falta um trabalho, falta até creche, vaga em escolas por saúde nos bairros próximos. Levaram, por exemplo, no caso lá do Passo Manso, 2.000 pessoas para um bairro e não prepararam a escola ou posto de saúde local para atender essa gente toda. Então realmente isso é bem preocupante. E aí ficou claro que os candidatos não conhecem muito. Não conhecem a realidade de Blumenau, como, na minha opinião, como deveriam conhecer. Tarcísio. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente a respeito disso. Assim. Eu acho que é o grande problema do debate em TV, no formato que a gente tem, assim, que é pouco tempo para a gente explorar tudo, né? A gente tem, principalmente em questão do horário, a TV limita um pouco essa questão do tempo. Acho que nessa questão da habitação ele é um tema muito complexo e ele teria muito mais para ser explorado. A questão da regularização fundiária, eu acho que o que foi apresentado ali, não sei dizer se pelos dois candidatos, eu lembro que um dos candidatos falou isso, mas não vou citar nomes para não cometer um erro aqui, esquecer do nome se o outro candidato comentou ou não, mas eu acredito que não é falta de propriedade do candidato em relação ao tema da habitação, até porque essa questão da regularização fundiária em especial, ele envolve uma série de coisas, que passa desde do proprietário original do terreno, as questões de batalhas judiciais, que a gente sabe que demoram anos, não é uma coisa que se resolve de um dia para a noite, é um posicionamento do Ministério Público a respeito disso, onde que não permite sequer que o Estado constituído interfira naqueles locais, enquanto não houver uma decisão judicial que permita a regularização do espaço. Então eu acho que a maior dificuldade de tratar um tema como esse, habitação, principalmente regularização fundiária, em um debate, em uma pergunta onde você tem 1 minuto para falar,
é 1 minuto e meio para responder, mais 1 minuto para réplica e mais 30 segundos para réplica, é justamente esse, é a falta de espaço realmente. Acho que o debate da habitação é um debate importante para a cidade, é um debate que deveria ter sido aprofundado durante a campanha, mas não seria uma questão de esmiuçar as propostas no debate, não. Eu senti falta, sim, também na questão de políticas de prevenção. Eu participei de um treinamento há pouco tempo desenvolvido pela UFSC sobre comunicação de desastres e riscos, e eu sinto que na nossa cidade, apesar de ter vivido tantas tragédias, tantas enchentes, tantos dramas em função de catástrofes naturais, nós não conseguimos desenvolver ou sensibilizar a população dessa cultura de defesa civil. E eu acho que esse é um tema que talvez poderia ter sido também explorado nessa campanha, e até agora não lembro de ter ouvido sequer no programa eleitoral dos candidatos. Pessoal que estiver assistindo, quiser fazer perguntas, primeiro vem a do Denner já então. Qual a opinião de vocês sobre a tão falada ponte? Eu vou falar então, já vou responder essa. A ponte que leva o nome do pai do Napoleão, né? Ponte Acácio Bernardes. Esse projeto é do governo do Décio, né? Do Alexandre de Gerwaerd, ainda na presidência do IPUB. E eu acho que a discussão é boa. Achei que o Jean, quando teve no debate da BC Ciclovias Controversas sobre mobilidade urbana, foi muito bem ao justificar as defesas, muito melhor até do que hoje na RIC, porque lá ele argumentou, ele defendeu o posicionamento da ponte. Nesse caso ele se limitou apenas a dizer que vai ser mais caro, que vai perder dinheiro, e aí ele revelou uma coisa interessante: 10 milhões para fazer uma passarela? Estão de piada comigo, né? 10 milhões para fazer uma passarela. Onde é que é o melhor lugar? Pô, eu não sei. Eu realmente não sei se é melhor na Prainha, se é melhor na Rodolfo Frega. Mas 10 milhões para uma passarela? Acho que a primeira coisa a ver sobre esse projeto é rever essa passarela. Isso é uma piada, Tarcísio. Assim, vou falar em termos de comunicação, não vou falar muito que esse ou aquele candidato tem razão, até porque eu não posso muito comentar ainda nesse período. Só a partir de semana que vem acho que eu vou estar um pouquinho mais livre. Dependendo do resultado, aí eu estou um pouquinho mais livre. Mas vamos lá. Ainda acho que falta conteúdo pro candidato Napoleão defender uma proposta que foi dele, sabe? Eu senti que ele apresentou, argumentou, falou, repetiu a informação, mas eu não senti firmeza no próprio candidato para defender uma proposta que ele apresentou. Eu não sei se é uma estratégia da equipe que coordena ele, se é um descuido que de repente passou por 2 debates já, mas eu sinto que sim, ele recebeu um pouquinho mais de informação, mas eu não senti que essas informações foram suficientes para convencer a comunidade, convencer a população. Acho que nem ele mesmo não está convencido daquilo que ele está defendendo, que dá para ver que nos momentos que esse tema é levantado, ele fica bastante contrariado. Tem algumas coisas que realmente assim eu questiono da proposta, assim, não é que eu questiono, mas que eu fico com dúvidas, que eu não consegui entender qual o esclarecimento a respeito disso. A parte da retirada do prédio daquele esqueleto que tem lá no início da 15 lá, do Edifício América, que por diversos anos é uma batalha judicial, ninguém consegue decidir se vai ser derrubado ou não, e pela proposta do candidato Napoleão, ele seria derrubado de uma hora para outra. Não realmente, assim, acho que por muitos anos vem sendo discutida a derrubada ou não daquele espaço, e eu não consegui entender de que forma que a construção da ponte seria eficaz para acabar com aquele monstrengo no início no centro do patrimônio histórico de Blumenau. Então acho que para mim hoje é uma das principais dúvidas, sem dúvida a questão do custo da obra. Afinal de contas a gente está falando de uma obra que é na curva de um rio, e aonde deságua um outro ribeirão, que é o Ribeirão Garcia, e que qualquer pilar dentro de um rio vai ajudar a fazer
eu não sei o nome técnico que se fala para isso, mas enfim, vai fazer as águas ficarem paradas ali e tal, vai criar uma barreira para a água em caso de cheias e tal. Mas enfim, não sei qual das duas propostas. Aliás, eu tenho uma opinião formada, mas infelizmente eu não prefiro não me manifestar nesse momento pré-urna. Vou pegar o comentário do Thiago Duve, da ABC Ciclovias. Ele tweetou agora há pouco, mostrando uma caixinha que o Napoleão, sendo eleito, ele vai manter o projeto da ponte no projeto original. Isso seria um fato apenas para distrair o bombardeio que estava ocorrendo para o Jovino Cardoso, o vice dele. Agora, se foi isso, o Jean caiu mesmo, porque ele ficou insistindo nesse assunto trocentas vezes, insistiu no assunto lá da saída do PSDB várias vezes, quando o debate não ia para esse sentido. Então, achei que nesse sentido o Jean Kuma não foi bem, porque ele foi preparado para uma pancadaria e o debate tinha outro ritmo. Não tinha um ritmo, tinha ritmo de proposta mesmo, não de pancadaria. Fala. Vamos lá, eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu acho que talvez seja uma estratégia do candidato. Não sei se é propriamente um. é to- Talvez isso tenha reflexo em algum momento estratégico do candidato. Realmente eu não sei te dizer exatamente o que se passaria. Eu não vi baixaria, para ser bem sincero, assim, ó, nesse debate. Pelo pouco que eu acompanhei os debates de Florianópolis e Joinville, Blumenau passou ileso da baixaria, principalmente de Florianópolis, que foi bem difícil. Então, a gente tem muito dedos aqui para tratar a democracia em Blumenau, né? A gente tem que admitir isso, que às vezes a gente é até cauteloso demais, assim. Qualquer coisinha a gente já leva para o lado pessoal, para ofensa e tudo mais, e quando na verdade é um enfrentamento, você precisa decidir e argumentos precisam surgir para diferenciar os candidatos. De alguma forma os candidatos são diferentes, nem que seja só pelo nome no RG, mas e isso tem que ser exposto. Agora, se sou bem sincero, eu acho que nesse debate a gente não teve nenhuma baixaria, não posso, prefiro não fazer uma análise mais completa durante toda essa eleição, mas acho que argumentar e dizer que houve baixaria nesse debate é um pouco demais. Acho que existiram pontos conflitantes bastante grandes, assim, algumas armadilhas de ambos os candidatos. Novamente, acho que em alguns momentos faltava informação ali, parece que os candidatos não estavam preparados para aquela situação, não esperavam, não imaginavam que uma pergunta como essa poderia vir. Mas, enfim, acho que de maneira geral ele foi muito positivo, o debate, tiveram várias ideias que foram discutidas e apresentadas para o eleitor. Certo. Podemos também falar não apenas do debate, mas também dessa reta final das eleições. Lembrando duas coisas, né? Sexta-feira tem um novo debate promovido pelo grupo RBS. Sexta-feira? Sexta-feira. Pensei que era quinta. É sexta-feira o debate da RBS. E no domingo, a partir das 5h30 da tarde, nós estaremos aqui com um hangout diferente. Ele não vai ser gravado, vai ser apenas ao vivo, porque a gente vai tocar das 5h30 até cansar. Vamos estar trocando o pessoal aqui, mas vamos estar acompanhando a apuração das urnas. E vamos, inclusive, como se fosse uma rádio mesmo, vamos estar noticiando quem vai ser o prefeito eleito de Blumenau aqui mesmo no Hangout. A última semana tem pesquisas. Quarta-feira, mais ou menos, deve ser uma da Record, né, da RIC Record, do Instituto Acorde. RIC estava registrado para divulgação hoje. Deve ser amanhã, então, amanhã ou quarta. E tem duas pesquisas para sexta, uma da Copperfield e a outra do Ibope RBS. Aí eu vou dizer, mas não dá para acreditar em pesquisa. Isso que não é feito para se mandinar. Você consegue entender isso, né? Não tem o objetivo de ficar acertando o resultado. Tem precisa de olhar cenário. E é claro, é mais difícil ter uma mudança de cenário num segundo turno.
dois candidatos apenas diferente do primeiro turno, que tinha uma briga entre dois e acabou surgindo uma onda nos 3 dias finais. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar acompanhando. Vamos ver o que vai ter essa pesquisa. A RBS vai de novo soltar pesquisa, provavelmente às 7 horas da noite. Esse é um comentário que eu queria fazer, assim, ó. Veja só, a Henrique Record já estava com autorização para divulgação da pesquisa, não divulgou hoje, provavelmente muito em função do debate, mostrando respeito aos candidatos, principalmente, porque não há como você não levar em consideração o desempenho do candidato no momento pós-divulgação de uma pesquisa, onde mexe com todo o ânimo de sua equipe, todo o ânimo do pessoal que está te apoiando ali. E eu acho, além de uma falta de bom senso do grupo RBS, um total desrespeito aos candidatos, fazer a divulgação de uma pesquisa em cima do horário do debate eleitoral. O candidato está se preparando para o debate, ele vai para lá totalmente sem rumo, dependendo do resultado. Prova disso é o primeiro turno, onde nós tivemos isso muito claramente. A candidata Ana Paula Lima passeou no debate comparado aos candidatos do governo que foram para o segundo turno. Talvez pelo nervosismo de eles aparecerem tão mal naquela pesquisa, naquela ocasião, onde possibilitaria a candidata Ana Paula vencer já no primeiro turno. Agora, sobre essa questão da oscilação de candidatos, eu acho que a grande surpresa dessa eleição, que deixa o pleito ainda mais equilibrado, é a questão dos votos brancos e nulos e abstenções. Aí que vai morar a diferença da eleição. Eu acho que por tudo que aconteceu nessa pesquisa, pelo que vem sendo desenvolvido aí, o desempenho dos candidatos, o desempenho das equipes, eu acredito que o número de abstenções vai ser um número assustador até para um processo eleitoral, e a gente deve ter uma surpresa. Eu acho que tudo indica que deve ter uma surpresa aí, em função desse número de abstenções, dar uma modificada um pouco no cenário, talvez. Eu vou falar bem sincero, eu não acredito que teremos muita mudança. A gente percebe isso na rua, inclusive na audiência das sabatinas do Controversa. Depois eu até passo em off, ligado, coisa, mais ou menos o que aconteceu com a audiência das sabatinas, feitas em parceria com a ABC Ciclovias. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vi uma campanha muito pesada do Jean nessa última semana na rua, um bandeiraço, com um display dele colocado nas ruas, e com propostas, apresentando as propostas. Aquilo que eles não fizeram desde julho, eles não tinham feito, resolveram fazer na última semana de eleição, apresentar proposta. Não sei se é uma estratégia louca de deixar só para a última semana, ou se é uma noção de desespero porque o estilo que foi adotado até agora não deu resultado. Né? A gente vai descobrir isso, se isso vai funcionar ou não, no domingo. Então, vamos ver o que vai dar. Quando eu falo surpresa, eu não me refiro nem propriamente ao resultado, que eu não sei o que vai acontecer e tal, mas ao resultado de vitória deste ou daquele candidato. Quando eu me refiro a surpresa, eu digo realmente a um número de abstenções que pode diminuir muito a diferença entre os candidatos. Eu acho que acho que está havendo um esvaziamento da eleição em função de todo esse confronto, como eu acho que é o rumo que deve estar seguindo Florianópolis hoje, principalmente depois desse último debate aí, que vai forçar apesar que o eleitor de Florianópolis é um eleitor bem diferente de Blumenau, ele é um eleitor mais esclarecido no sentido de compreender que um processo eleitoral, as disputas são necessárias e os confrontos são necessários. Mais, né? Sim, eles gostam de ver sangue na tela, e a gente aqui já é mais cheio de dedos até. Mais conservador, eu diria. Eu não diria conservador, eu acho que é exageradamente cheio de dedos. Tem um costume estranho no termo da eleição de se sentir ofendido, às vezes até pela própria sombra. É muito estranho a forma de escolha do eleitor blumenauense, às vezes. Eu fico impressionado. Mas
Mas enfim, eu acho que em termos da questão ali, da surpresa que eu digo, é a diferença entre os candidatos que eu acho que pode ser alterada em função do número de abstenção. Certo. Estamos chegando já 20 para as 2. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, a gente está falando essencialmente desse debate. Então, eu queria até que tu fizesse uma última. Vou fazer minha análise final do debate, depois eu pedi para o Tarcísio fazer a tua. Depois a gente vai entrar em outro assunto, Vamos lá para que a é sobre o perguntinha site. do. Vamos só para a perguntinha ali do Denner, né, a respeito da tarifa do transporte coletivo. Se que é do vacilo do Jean a respeito de R$ 1, 1,50. Eu acho que faz parte do nervosismo do debate. Eu não tenho dúvida que ele deve ter todo o conhecimento do valor da tarifa e não creio que isso desabone ou super ou valorize demais a posição do Napoleão. Acho que foi uma questão de realmente nervosismo, ver informação na cabeça e não vejo. Até porque, se você olhar, os candidatos estão todos os dias de manhã dentro dos terminais urbanos da cidade e não tenho dúvida que eles tiveram, nesse segundo turno principalmente, tempo suficiente para, além de conversar com o eleitorado nos terminais, descobrir o valor de todos os transportes coletivos da cidade. Então, não creio que isso diminua o desempenho do candidato Jean no debate. E para finalizar, tua palavra final sobre o debate de hoje. A gente vai trocar de tema depois, hein? É mais Beleza. um último tema. Beleza, então para finalizar a questão do debate, acho que a gente teve um debate bem interessante, bem bacana, como a gente falou ali no início. É, novamente, senti que em certos momentos faltava uma preparação de mais profunda, de números, de conhecimento administrativo, talvez, por parte de alguns dos candidatos. Creio que creio que não é por falta de conhecimento, acho que foi por falta de preparação, de parar, de pensar, talvez na angústia de fazer o corpo a corpo com o leitor, deixou pecar nesse lado. Também senti certo preparo bastante bacana de algumas questões ali. Parabéns ao grupo da RIC, que desenvolveu um baita no debate, que contribuiu muito para o processo democrático. Pena realmente o horário, que começou tarde, terminou tarde, sessão coruja. Não, sessão coruja é do concorrente. Mas, enfim, começou tarde, ruim para o trabalhador, no primeiro dia de um horário de verão, de uma segunda-feira de horário de verão, onde as pessoas geralmente dormiram mal no domingo à noite, acordaram mal na segunda-feira de manhã e estavam loucos para ir para a cama. E você pode olhar pelos olhos desses que vos falam, pela vermelhidão dos olhos, pelo tanto que está vermelho, que não é nada relacionado a outras coisas, é realmente cansaço e sono. Esses são meus comentários a respeito do debate. Tá, sobre o debate, eu vou roubar um comentário que eu li por aí no Twitter, não lembro agora quem foi o autor, que disse que entre o Napoleão e o Jean, o melhor foi o Alexandre Gonçalves. Eu diria que o melhor foi a Rick. O melhor desse debate foi a Rick e as perguntas dos técnicos, né? Mas eu acho que quem assistiu esse debate decidiu por quem vai votar. Não vou falar mais muita coisa sobre isso. Vamos dar um Eu crédito para o Ivanati. acho que ajudou bastante. Ajudou bastante. Posso te interromper um pouquinho? Só para dar um crédito para o Ivanati ali, ó. Ele acabou de falar o que ele escreveu no Facebook, o que você falou há 3 minutos atrás aqui no nosso Hangout. Aposta um café que mesmo que Napoleão vença, a ponte vai ser construída ali, no mesmo lugar que ela foi projetada. Mas ele tá roubando a ideia do Thiago Duff. Mas vamos lá. Então, minha opinião é essa. Acho que quem assistiu está definido. Enfim. Outro assunto, então, para fechar: controvérsia 5 anos hoje. Ou ontem, né? Já estamos no dia 23. O site está completando 5 anos de existência, batendo recorde de audiência, chegando no seu pico de audiência nesses últimos 2 meses. Então, aproveitar que estou ao vivo para fazer aqui um agradecimento a todo mundo que está acessando a página.
porque a gente começou como um site, um blog pequeno, sem pretensão nenhuma, e está chegando uns números bastante satisfatórios nesses últimos meses, principalmente devido à cobertura das eleições. São 5 anos tentando fazer um contraponto sobre os assuntos mais importantes de Blumenau, eu diria, escalando aquilo que muita gente não quer falar. A gente não tem rabo preso, eu não falo aqui o que eu quero, e se não puder falar, eu não deixaria mais esse site no ar. Então é bom deixar isso bem claro para as pessoas. São 5 anos onde a gente conseguiu alguns feitos, saímos na frente na cobertura da enchente, depois ficamos bem para trás, mas somos os primeiros a colocar foto. Conseguimos algumas informações exclusivas da Câmara de Vereadores, até porque havia um esquecimento por parte dos principais veículos de comunicação da cidade. E agora nas eleições, a gente sem estrutura para fazer uma cobertura diária dos assuntos, a gente pelo menos conseguiu contrapor, trazer algum pensamento diferente e nesse segundo turno inovar com os hangouts ao vivo, que é uma coisa que ninguém tinha feito antes, análise de debate, não aqui em Santa Catarina, já tinha ocorrido nas eleições presidenciais de 2010 fatos semelhantes, e com a sabatina feita semana passada com a ABC Ciclovias, a gente conseguiu um debate muito rico, muito bom sobre mobilidade urbana. Controversas continua, a gente vai fazer uma cobertura bem legal nesse domingo das eleições, e a gente sempre pede que o pessoal continue acessando, divulgando, porque estão gostando demais de fazer isso aqui. É isso aí, parabéns ao Giovanni para o que teve a iniciativa de iniciar o Controvérsias, parabéns a todo o grupo que participa. É gratificante participar do Controvérsias, que vem crescendo a cada dia, a repercussão a gente ouve nas ruas, ouve da boca dos formadores de opinião, das lideranças políticas, e é legal a gente ouvir, principalmente de algumas pessoas, que é um veículo com credibilidade, que se tornou uma referência para quem quer ler opinião dentro da internet de forma quixotesca, diria, que sem dinheiro, sem nada, essa galera vai e faz por paixão e às vezes arriscando até o próprio ganha-pão para conseguir botar no ar o Controvérsias. Mas é divertido, é bacana que às vezes as pessoas vêm, procuram, comentam o seguinte: mas você meses atrás escrevendo Controvérsias isso e agora você está sendo obrigado a participar de uma coisa diferente. Faz parte da vida e o Controvérsias está aí para registrar isso daí. Acho que o Controvérsias está de parabéns e que venham muitos anos aí para essa trupe legal aí. Só comentando a resposta do Fábio. O Fábio perguntou aqui. Fábio que não entrou no online hoje, porque nem acabou sendo debate, mas você vai ter brigadeiro. Brigadeiro não, mas a intenção é fazer um chopp no final de semana aí. Opa! Não, vai ter que ser no sábado, né? Vai ter que ser no sábado, porque ou na quinta então, porque na sexta-feira a gente vai ter vamos estar aqui, esse horário de novo, falando do debate da RBS. Mas é isso aí, pessoal. Fazer um Twitchcam pra gente fazer a análise do debate da RBS e aproveitava e já tomava um chopp. Vamos ver o que a gente faz. Mas de qualquer forma, agradeço o pessoal que está assistindo. A pedidos, a gente vai encerrar ele cedo, vai dar mais ou menos aí uma meia hora de hangout, porque não fica muito pesado também para a galera assistir depois. E a gente está vendo que a audiência maior ainda é esse programa assistido depois, gravado, e não ele ao vivo. Então, Tarcísio, tuas considerações finais sobre o hangout de hoje, falando dessa semana histórica. Primeiro e segundo turno da história de Blumenau. Semana histórica em Blumenau, e podemos ter um pleito histórico também, dependendo do resultado. Eu acho que qualquer resultado que venha a acontecer, ele vai ser histórico. Vamos aguardar, vai ser bastante empolgante. Nervosismo para a equipe de Napoleão, a equipe de Giancuma, nervosismo para militantes filiados e etc, etc. Queria só deixar um registro também sobre o hangout com a ABC Ciclovias, fantástico.
bela condução de Giovanni, o pessoal aí se envolveu, o retorno foi bacana, pelo menos das pessoas que eu ouvi, muito legal, acho que os candidatos puderam apresentar melhor suas ideias para a área da mobilidade urbana, que é um tremendo problema em nossa cidade. E é isso aí. Pessoal, obrigadão e por quem está assistindo a gente até agora. E sexta-feira estamos de volta aí, após o debate da RBS, para comentar o último debate das eleições 2012. Valeu, obrigado. Portal Controvérsias, Blumenau por outro ângulo.